Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos continuar com a interpretação do Evangelho por Haroldo Dutra Dias. Hoje, a parábola da figueira seca, revelação. Vamos ouvir um pequeno trecho e depois farei um pequeno comentário. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio passado, nós comentávamos sobre uma passagem que está no capítulo 11 de Marcos, precisamente no versículo 20 ao versículo 26 do capítulo 11 do evangelista Marcos, e que retrata a figueira seca. Nós comentamos no episódio passado que era comum na cultura hebraica, na cultura em que Jesus nasceu, viveu e cumpriu a sua missão sublime, os profetas expressarem alguma mensagem profundamente espiritual através de uma encenação simbólica. Nesse caso, no capítulo 11 de Marcos, nós temos duas delas. A primeira está no versículo 12 e vai até o versículo 19, é a da purificação do templo. Jesus entra no templo e tem uma série de condutas, faz uma série de ações simbólicas para representar algo. E depois seca a figueira num outro conjunto de encenações simbólicas para transmitir uma mensagem. E nós nos perguntamos, que mensagem é essa? Ora, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, todas as suas ações após a entrada triunfal são ações de julgamento, como se ele fosse alguém portador de um juízo, de uma sentença contra aquela cidade. E tanto isso é verdade que logo após a passagem da figueira seca, os fariseus questionam Jesus sobre a autoridade dele para fazer aquelas coisas. Ou seja, eles entenderam que por trás daqueles atos de Jesus, purificação do templo e secar a figueira, havia uma mensagem espiritual de condenação ao povo daquela época, às práticas religiosas de Jerusalém que haviam se afastado da essência espiritual pregada pelos profetas. E, na verdade, é exatamente isso que aconteceu. A figueira no Velho Testamento é um símbolo de Israel, é um símbolo da ação religiosa de Israel. E o fato do Messias, Jesus, procurar um figo na figueira representa uma espécie de aferição, uma prova, um teste. É como se Jesus buscasse em Jerusalém elementos espirituais que aquelas pessoas já tinham condições de oferecer. Afinal de contas, eles haviam recebido um investimento de mais de 1000 anos de missionários que nasceram e ensinaram a lei divina naquele local. Então era razoável que se esperasse uma compreensão mais profunda deles. Era razoável que se esperasse deles, religiosos, uma conduta mais condizente com aquilo que eles pregavam. E o fato de não se encontrar esse fruto, o fato de a vida deles não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, é simbolizado numa figueira incapaz de dar frutos. Uma figueira que é florida, que apresenta exuberância, precoce, mas que não é capaz de dar frutos. Ela apresenta apenas folhas. E ao secar a figueira, é como se houvesse uma sentença, um juízo, no sentido de que a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos, não pela exuberância das folhas. Não bastam as palavras, não bastam os discursos, por mais geniais e precoces que eles sejam. É preferível um pequeno fruto do que muita folhagem sem nenhum fruto. Ora, perante isto, portanto, Jesus porque é que falava por parábolas
que era mais fácil eles compreenderem e entenderem. Parábola é um argumento que consiste em aduzir uma comparação ou um paralelo. A figueira é uma árvore, como todos sabemos, com folha copa ampla e que dá um fruto chamado figo. O tamanho dos figos, por norma, de 3,9 centímetros. Pronto, isto fui ver na definição de figueira na Enciclopédia Luso-Brasileira. É originária aqui do nosso país, do Mediterrâneo, é frequentemente cultivada em Portugal. Pronto, esta parábola faz parte da entrada, como disse Haroldo logo de início, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é quando ele também, nesta entrada, depois expulsa também os vendilhões do templo. Jesus, conhecedor das leis da natureza e sabendo que ela, árvore, iria morrer, é uma das interpretações que podemos fazer, disse-lhe para não dar mais frutos. Não foi ele que matou a figueira, Jesus, mas ela estava a definhar e então não ia contrariar a lei da natureza. Portanto, é uma das interpretações. E aqui podemos também comparar pessoas que podem ser úteis e não o são. Por exemplo, a árvore. Que utilidade terá a árvore se não dá o fruto? Pronto. E que não são. Utopias são sistemas vazios e doutrinas sem base sólida. Fazem parte dessa relação. Falta-lhes a verdadeira fé, até que penetra no íntimo do ser e faz vibrar o seu coração. Agora, relativamente à figueira, estas árvores frondosas, mas sem frutos, podemos comparar com todos os sistemas doutrinários que não produziram nenhum bem para a humanidade. Portanto, se existem doutrinas que não vão produzir bem para a humanidade, mais dia, menos dia, elas acabam, deixam de existir, não têm continuação. São reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizaram os recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Isto diz-nos Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. E o mesmo Kardec, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, mas no item 10, diz assim: os médiuns, como intérpretes dos espíritos, são como árvores que devem suprir o alimento espiritual de seus irmãos. A sua faculdade mediúnica foi dotada para esse fim. Multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Desviam-se, no entanto, do seu fim, colocando-se a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou interesses mundanos. A esterilidade é nota destoante. Com o tempo, a obra estéril desaparece. Jesus está, nesta passagem evangélica, está a chamar a nossa atenção para as boas obras e não para a aparência, mas de real valor para a humanidade. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. Por exemplo, um centro espírita também pode ser considerado uma figueira seca se não servir de lenitivo aos que o procuram, se não colocar os princípios doutrinários em primeiro lugar. Ora bem, perante isto, às vezes muitos de nós gostamos de aparentar o que não somos. Isso não é bom. Portanto, vamos ser o que realmente somos. E mesmo que façamos pouco, fazemos esse pouco porque ainda é o nosso patamar que está aí. Não adianta parecermos muito grandes, digamos, e depois não fazemos a obra nenhuma. Então, sermos como somos e fazermos a pequena ajuda
o pequeno bem que possamos fazer é o que esta palestra, o que este bocado, este trechozinho de Haroldo nos quer transmitir. Portanto, a aparência não nos serve de nada. O nosso essencial, o nosso ser, isso é que é o importante. Muito obrigado pela vossa atenção.